Olá, amiguinho e amiguinha da internet! Tudo bem com você? Hoje a gente vai fazer uma revisão de física, vamos fazer uma revisão de ótica. A gente vai resolver 12 questões, FUVEST e Enem, sobre ótica geométrica. A gente vai falar de espelhos, vai falar de lentes, vai falar de reflexão da luz, vai falar de refração da luz, vamos falar de fibra ótica, de óptico plano, reflexão interna total, vamos falar do olho humano, câmera fotográfica, lupa, instrumentos ópticos. Vamos fazer uma revisão de ótica, uma revisão de física, preparando aí você para FUVEST e para o Enem. Sem mais delongas, a primeira questão que está aparecendo para você é uma questão do Enem, que fala que entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen escreveu sua principal obra, o Livro da Ótica, e com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao quê? Então, primeiro de tudo, vamos relembrar que o olho humano ele é um instrumento óptico, ele funciona como se fosse uma câmera fotográfica. Na verdade, inclusive, a câmera fotográfica ela foi criada tendo como base o olho humano. Então, o seu olho, a luz ela entra por esse buraquinho que você tem no olho, que é a sua pupila. Em volta da sua pupila você tem a parte colorida do seu olho, que é a sua íris, que aí você pode ter uma íris castanha, uma íris verde, uma íris azul, e aí você tem essa parte colorida que é a íris, o buraquinho por onde entra a luz, é a tal da pupila, e aí esse vidro de relógio que a gente tem, você até consegue, quando você vai colocar uma lente de contato, você até consegue encostar nessa parte, essa parte aí é a córnea. A córnea é uma estrutura que ela é meio transparente, ela é um tecido ali que é transparente, que vai proteger como se fosse a tampa do relógio, quando você tem um relógio de pulso, tem aquele vidrinho que protege, isso é a sua córnea. Cuidado se você usa lente de contato, que se você dormir, você não vai piscar, não vai umidificar seu olho, e aí você pode, quando for tirar a lente de contato no dia seguinte, arrancar a sua córnea. É meio complicado isso aí. Então você tem a córnea, que é esse vidrinho de relógio que protege o olho, e aí você tem o seu cristalino, que é uma lente biconvexa, é uma lente convergente, que vai jogar os raios de luz lá para o fundo do seu olho. O fundo do seu olho, esse telão de cinema, que é o que o exercício do Enem está perguntando, é o que a gente chama de retina. A retina é o fundo do olho, é o telão de cinema onde o filme, essa vida de meu Deus, vai ser projetada. Então a resposta desse exercício qual que é? Retina alternativa B. Retina alternativa B é o fundo do telão de cinema, ali onde se projeta, ali no cinema chamado o seu cérebro ali, o cinema, a gente chama de retina, o fundo ali do olho, que inclusive vai através do nervo óptico transmitir essa imagem para o seu cérebro, aí o seu cérebro vai desinverter, porque como você viu nesse exercício, a imagem fica invertida de ponta cabeça, o seu cérebro, através do nervo óptico, vai desinverter essa imagem, você vai ver o mundo como ele é. Então a resposta certa, esse telão de cinema, é a alternativa B, é a retina. Próximo exercício, também do Enem, fala que a retina, olha só, é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior, ali atrás do olho, onde ocorre o processo de formação de imagem. Nesse tecido encontram-se vários tipos de celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda de luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular, então ele está perguntando pra gente o que vai ter de problema de visão. Uma pessoa que tem uma doença, tem alguma degeneração, tá meio zoado, ali os cones. Lembrando que a retina, que é o fundo ali do nosso olho, aqui na parte de trás, a retina é o telão de cinema, tem dois tipos de células, tem os cones e tem os bastonetes. Isso inclusive é mais aula de biologia do que de física. Tem os cones e os bastonetes. Os cones são responsáveis pela visão em cores. Então quando você olha um negócio, você fala vermelho, azul, amarelo, verde, rosa, isso são os seus cones captando a luz e te dizendo quais são as cores do negócio que você está vendo. Tem também os bastonetes. Os bastonetes eles não diferenciam muito as cores, mas eles são responsáveis pela visão noturna. Sabe quando você entra no seu quarto de noite, você apaga a luz, você olha, não dá para ver nada, mas conforme o tempo vai passando, você consegue identificar, ali está o abajur, ali está o meu livro, ali está a minha cama, ali está a janela, você consegue identificar, é a visão noturna. A visão periférica também, quando você vê com os cantos do olho, você está olhando reto, mas você consegue perceber o que está acontecendo aqui nas laterais, isso é devido aos bastonetes. Só que o exercício do Enem falou sobre os cones que são responsáveis por você diferenciar as cores. Tanto que você tem o cone vermelho,
você tem o cone verde, você tem o cone azul. Quando você olha uma coisa e consegue saber a cor dela, você está usando os seus cones. Então uma pessoa que tenha degeneração nos cones, que tem algum problema de saúde, onde os cones estão meio zoados, vai ver as cores meio estranhas, vai ser uma espécie de daltonismo. Então a resposta certa, a alternativa A, vai comprometer a capacidade de visão em cores, justamente porque são os cones que são responsáveis pela visão em cores, alternativa A. Próxima questão, também é do Enem, falou que sabe-se que o olho humano não consegue diferenciar componentes de cores e vê apenas a cor resultante, diferentemente do ouvido que consegue distinguir, por exemplo, dois instrumentos diferentes tocados simultaneamente. Os raios luminosos do espectro visível, que tem comprimento de onda entre 380 nanômetros e 780 nanômetros, incidem na córnea, passam pelo cristalino e são projetados na retina. Na retina encontram-se dois tipos de fotorreceptores, os cones e os bastonetes, que convertem a cor e a intensidade da luz recebida em impulsos elétricos, impulsos nervosos. Os cones distinguem as cores primárias, vermelho, verde, azul. Os bastonetes diferenciam apenas níveis de intensidade, sem separar os comprimentos de onda. Os impulsos nervosos produzidos são enviados ao cérebro por meio do nervo óptico, para que se dê a percepção da imagem. Um indivíduo que por alguma deficiência não consegue captar as informações transmitidas pelos cones perceberá um objeto branco iluminado apenas por luz vermelha como o quê? Então repara que esse exercício do Enem, ele traz a mesma ideia do exercício anterior. Se a pessoa tem algum problema nos cones, ela não vai conseguir direito diferenciar as cores. Um objeto branco, lembrando, né, o branco é a mistura de todas as cores, é uma luz policromática. Uma pessoa quando olha um objeto branco, era para ver ele branco. Se você pegar um objeto branco e iluminar ele com luz azul, vamos lembrar que a luz azul, um objeto branco, ele reflete a luz azul. Na verdade, um objeto branco, ele reflete todas as cores, tanto que ele é branco, que é uma luz policromática. Quando você joga luz vermelha num objeto branco, você tem um livro que a capa dele é branca, se você iluminar ele com luz vermelha, ele vai parecer vermelho. Isso se seus cones estiverem de boa, porque são justamente os cones que fazem a diferenciação das cores. Quando uma pessoa tem degeneração, tem algum problema de saúde que vai zoar ali o cone dela, mesmo se você iluminar esse livro branco com uma luz vermelha, essa pessoa que tem problema nos cones não vai conseguir ver esse livro nem branco nem vermelho. Não vai conseguir diferenciar a cor desse livro. Na verdade, uma pessoa que tenha problema nos cones, se você iluminar com verde, não vai fazer muita diferença para ela. Se você iluminar com azul, não vai fazer muita diferença para ela, porque justamente são os cones que ela tem algum problema, alguma ametropia, algum problema de visão que está zoando com os cones dela, não vai conseguir diferenciar as cores. Então a resposta não é que esse cara vai ver, esse cara que tem problema no olho, nos cones, ele não vai ver vermelho, ele não vai ver azul, ele não vai ver verde, não vai ver rosa, não vai ver branco, ele vai ver, só que o objeto está iluminado, mas sem cor, ele vai ver cinza, porque ele consegue perceber devido aos bastonetes, visão periférica, aquela visão noturna, ele consegue ter uma percepção das intensidades luminosas, mas ele não consegue perceber as cores. Então ele vai ver que tem um livro ali, é um livro branco, ele vai ver que tem um livro, mas ele não vai conseguir ver que ele é branco, não vai conseguir ver que ele é azul, não vai conseguir ver que ele é vermelho, não vai conseguir ver as cores, vai só conseguir ver a intensidade luminosa, então ele vai ver esse livro cinza. Qual que é o cinza? A alternativa qual? D de dado, um objeto cinza, pois os bastonetes captam luminosidade, porém não diferenciam a cor. Então é justamente essa ideia de que se você tem problema nos bastonetes, se você tem problema nos cones, você não consegue ver as cores, mas como seus bastonetes estão ok, você consegue diferenciar as intensidades luminosas, você vai ver esse livro, esse objeto, parecendo cinza, sendo que na verdade ele deve ser colorido e você não está conseguindo ver por causa dos seus cones que estão zoados. Então é problema de daltonismo de cores. Próxima questão também é do Enem, você vê que o Enem gosta bastante dessa parte. Ele fala que a figura apresenta um prisma óptico constituído de um material transparente cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Não entendi direito. Um feixe luminoso composto por luz vermelha, azul e verde incide na face A, emerge na face B, após ser refletido por um espelho, incide num filme um filme para fotografia colorida revelando 3 pontos. Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. Então, primeiro de tudo, ele virou pra gente e falou que você tem um prisma. Vamos lembrar que um prisma, ele decompõe a luz branca, que é policromática, é uma luz que tem dentro de si todas as outras cores. Um prisma vai decompor a luz branca nas 7 cores do arco-íris. Você precisa saber para mim a ordem, vamos usar a lousa aqui, aliás, uma lousa preta, o preto é a ausência de cor, a luz branca é a mistura de todas as cores, é uma luz policromática.
Eu preciso que você saiba a ordem das cores do arco-íris. Qual que é a ordem das cores do arco-íris? É Vavav. Você lembra disso aqui pra mim, ó? Vavav. Agora pra mim, Vavav é a ordem das cores do arco-íris. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Vamos de novo? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Violeta é o que você está acostumado a chamar de roxo, e aqui o azul e o anil, azul é um azul mais claro, anil é um azul mais escuro, então Vavav, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, você precisa saber para o dia do Enem, para o dia do seu vestibular, você precisa saber a ordem das cores do arco-íris. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. A gente fala alaranjado e não laranja para ficar bonitinho, ficar Vavav. Se a gente falasse laranja em vez de alaranjado, aí ficaria Vlavav. Vlavav Putin, uma coisa meio russa. Então a gente vai falar Vavav. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. E esse exercício do Enem, ele falou que tem um prisma, e esse prisma vai decompor a luz branca. Esse prisma, inclusive tem um prisma aqui, ó. Vamos ver um prisma aqui? Isso aqui é um prisma, olha só que fofo, bonitinho, né? Isso aqui é um prisma, ó que fofo. Você pega um prisma, dá um zoom aqui pra nós, editor. A gente pega um prisma e a gente decompõe a luz branca. Você joga a luz branca, ela vai ser quebrada nas 7 cores do arco-íris. O Enem falou pra você se preocupar só com 3 cores. Embora o arco-íris tenha 7, o Enem falou, ó, olha só pra mim, o vermelho, o verde e o azul. Vermelho, verde, azul, que são as cores mais famosinhas aí, blogueirinhas de Twitter. E aí o que acontece? Você tem esse prisma, você joga a luz branca aqui e aí você vai quebrar essa luz branca nas cores do arco-íris. A primeira cor que emerge aqui é o vermelho, a segunda cor que emerge aqui é o verde, a terceira cor que emerge aqui é o azul. Lembrando que aqui eu tô falando de emergir só 3 cores, mas a gente sabe que o arco-íris tem 7 cores. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Eu coloquei pra gravar? Coloquei pra gravar, né? Tá gravando? Legal. Aí a gente vai falar que a gente tem os 7 cores do arco-íris, só que o Enem tá se preocupando só com 3 delas. O vermelho, o verde e o azul. Aí o que o Enem fala? Que vai bater essas luzes aqui, vão bater num espelho, vamos fazer um pouquinho mais bonitinho aqui, ó. Tem o vermelho, bate aqui, sobe pra cá. Aí a gente tem o que mais? A gente tem o verde, ó que fofinho. O verde, como é que o Enem desenhou? O verde, uau, o verde é a cor do meio. O verde vem aqui, ó, e sai pra cá. Aí a gente tem o azul ele bate aqui e sai pra cá. E o Enem, ele quer saber como que vai ser a leitura depois de bater nesse espelho plano. Isso aqui é um espelho plano, tá? O espelho plano, ele faz reflexão da luz. Então bate vermelho, sai vermelho. Bate verde, sai verde. Bate azul, sai azul. E o Enem quer saber, quando a gente for ler isso numa parede vertical, de baixo pra cima, isso é importante, tá? Não é de cima pra baixo, de baixo pra cima. O Enem quer saber qual é essa, qual é essa, qual é essa. E a gente sabe que vai ser o quê? Vermelho, verde, azul. Volta aí para nós as alternativas. Vermelho, verde, azul é a alternativa A. Olha só que fofo. É a ordem das cores do arco-íris. Você precisa saber não só a ordem das cores do arco-íris, mas também brincar delas se rebaterem no espelho, fazer uma reflexão da luz, para você conseguir identificar como que elas vão aqui refletir e bater nessa parede, nesse anteparo. Aliás, esse anteparo é tipo uma retina, é tipo a tela de cinema do Cinemark, é o anteparo onde vai ser projetada a imagem formada aqui por esse prisma, tá? Então saber a ordem das cores do arco-íris, saber a ordem das cores do arco-íris, Vavav, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Próxima questão, vamos fazer um pouco de FUVEST, já fez muito Enem. A figura ilustra, de maneira simplificada, o fenômeno da dispersão da luz branca, ao incidir sobre um prisma de vidro a partir do ar, mostrando apenas raios refratados correspondentes a 3 cores diferentes. Um fenômeno análogo é responsável pelo aparecimento do arco-íris após uma chuva. Na base do fenômeno da dispersão está a refração de raios luminosos, quando incidem sobre uma interface que separa 2 meios físicos distintos. A descrição matemática da refração é feita pela lei de Snell, conforme apresentada a figura, blá, 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 blá. Então repare que nesse exercício, a FUVEST, a gente já volta para ele, ela te contou, depois desse enunciado que eu li, como que funciona a tal da refração. Primeiro de tudo que você tem a luz branca, e a luz branca se quebra nas 7 cores do arco-íris, o nome disso é dispersão da luz branca. Imagina que você tem uma multidão, vem a PM, joga um gás lacrimogênio, a gente vai dispersar essa galera. Dispersão é justamente o efeito de cada um ir pro seu lado. Quando você tem a luz branca insistindo num prisma, ela se quebra, ela se dispersa nas 7 cores do arco-íris. De novo, assim como no Enem, a FUVEST pediu para você se preocupar só com 3. Aqui no Enem, o Enem chamou de vermelho, verde e azul. Na FUVEST chamou de 1, 2, 3. Você pode até pensar que o 1 é o vermelho, o 2 é o verde e o 3 é o azul, para ficar de acordo, na verdade, contrário, né? Porque no exercício da FUVEST, coloca aqui para nós, editor, ele está começando com a cor 1 embaixo, a cor 2 no meio e a cor 3 em cima. Então a cor 1, que está mais embaixo, seria o azul.
A cor do meio, que seria a cor 2, seria o verde. E a cor mais em cima, que é a cor que ele chamou de 3, a FUVEST, seria o vermelho. Então a gente tem as três cores aí fazendo a refração, que é justamente quando a luz passa por um prisma. Por que a luz branca se dispersa, se quebra nas cores do arco-íris? Porque quando você passa de um meio que é o ar para um meio que é, sei lá, o vidro, o acrílico, o material desse prisma, não sei do que ele é feito, pode ser de vidro, pode ser de acrílico. Quando você tem a luz passando do ar para um vidro, para um acrílico, para um prisma, cada cor vai refratar. Ele falou no exercício, é a refração. A refração é quando a luz passa de um meio, o ar, para outro meio, o vidro, o acrílico, e também quando passa do prisma, que é de vidro e acrílico, para o ar, a luz vai sofrer refração, e aí cada cor tem seu índice de refração. O vermelho, ele refrata pouco, ele entra e refrata pouco, então a gente diz que o vermelho tem um baixo índice de refração. Agora, se você pensar, por exemplo, no azul, o azul ele entra, ele refrata muito, ele desvia muito, ele entra e desvia muito. Então o azul, por desviar muito, por refratar muito, a gente vai dizer que o azul tem um alto índice de refração. E o que o exercício da FUVEST está querendo que a gente faça? Colocar em ordem os índices de refração. Então a luz que desvia mais, que no caso aqui do desenho é a azul, tem maior índice de refração. E a cor que desvia menos, que no caso aqui do desenho é a luz vermelha, é a que tem menor índice de refração. Lembrando que o exercício da FUVEST, ele virou para nós, ele fez a ordem contrária, né? A FUVEST falou, quando veio aqui, chamou essa cor de 1, essa cor de 2 e essa cor de 3. A luz azul, que é a que refrata mais, vai ter um índice de refração maior. A luz 3, que é a vermelha, vai ter um índice de refração menor. E a luz 2 é a intermediária, seria o verde, ela teria um índice de refração intermediário. Então N1 maior que N2, maior que N3. A luz 1, que é o azul, refrata muito. A luz 3, que é o vermelho, refrata pouco. E a luz verde, que é a A2, ela não refrata nem muito nem pouco, ela refrata ali intermediário. Então a gente tem essa ordem aqui. E esses índices de refração, todos são maiores do que 1. Porque vamos lembrar que o índice de refração do ar, o índice de refração do vácuo é 1. E o índice de refração dos outros meios, vidro, acrílico, água, outros materiais que não sejam o ar e o vácuo, embora o vácuo não seja propriamente um material, os índices de refração são sempre maiores do que 1. O índice de refração é 1 para o vácuo, para o ar, e para qualquer outro meio, acrílico, vidro, água, qualquer outra coisa, o índice de refração é sempre maior do que 1. Então N1 maior que N2, maior que N3, maior do que 1, isso leva a gente para a alternativa B. 1 maior que 2, maior que 3, maior que 1. Então a brincadeira aí do índice de refração, que eu preciso que você saiba, não só pensando, a ordem das cores. Primeiro é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, mas perceber que a primeira luz que sai aqui é a vermelha, que a FUVEST chamou de 3. Ela refrata pouco. O índice de refração dela é baixo. Agora o azul, que está ali embaixo, o azul que a FUVEST chamou de 1, refratou muito. O índice de refração dele é maior. E o verde, nem muito nem pouco, está ali no meio. Próxima questão, também da FUVEST, uma questão de lentes. Fala que um objeto decorativo consiste de um bloco de vidro transparente de índice de refração igual a 1,4, com a forma de um paralelepípedo que tem no seu interior uma bolha aproximadamente esférica preenchida com um líquido, também transparente, de índice de refração N. A figura ao lado mostra um perfil do objeto. Nessas condições, quando a luz visível incide perpendicularmente em uma das faces do bloco e atravessa a bolha, o objeto se comporta aproximadamente como? Então, primeiro de tudo, é um exercício de refração. Lente faz refração. É um exercício onde ele está te colocando que você tem um material aí, ele falou que é um paralelepípedo, e dentro dele tem uma bolha de ar. Uma bolha aí, não sei, não é de ar, né? A bolha de um líquido, é um líquido. Ao redor é vidro, ele te dá aqui, ó, te dá o bagulhinho, dá o paralelepípedo, o índice de refração aqui fora é 1,4 e aqui dentro tem uma bolha. E a gente não sabe o índice de refração dessa bolha. Mas pensa comigo, vamos supor que o índice de refração dessa bolha é maior que 1,4, é 1,5, 1,6, 1,7, maior que 1,4. Então quando a luz incide aqui perpendicularmente é porque está batendo com 90 graus, quando a luz incide perpendicularmente sobre esse negócio de vidro, vai bater aqui na bolha, vamos imaginar que o índice de refração da bolha é, sei lá, 1,5, pode ser 1,5, um número maior que 1,4, pode ser 1,5, 1,6, 1,7, maior que 1,4, a gente está indo de um índice de refração menor para um índice de refração maior. Então estamos indo de um meio menos refringente para um meio mais refringente. A gente está indo do menos para o mais. Você lembra disso? Menos para o mais, aproximais, menos para mais,
aproximais, isso aqui é o comportamento de uma lente convergente. Quando chega o raio de luz, a luz é convergida, ela converge, os raios de luz convergem, eles se aproximam, menos para mais, aproximais. Então a gente tem um comportamento aí, alternativa qual? Alternativa B, uma lente convergente, os raios de luz estão convergindo. Se eu tenho minha opinião e você tem a sua opinião, se eu falar que as nossas opiniões estão convergindo, é porque a gente pensa parecido, né? Nesse caso, como os raios de luz eles estão indo para o mesmo lugar, aliás, o pessoal mais nerd vai até falar que esse lugar chama foco, mas isso não importa agora, é uma lente convergente. Agora imagina se fosse o contrário. Imagina que em vez de 1,5 fosse 1,3. Então a gente estaria indo do 1,4 por 1,3. A gente estaria indo do mais para o menos. Mais para menos, afastemos. Aí seria uma lente divergente. Em vez de uma lente convergente, seria uma lente divergente. No caso aqui, a gente está indo do menos para o mais, aproximais, é uma lente convergente. Vamos ver o próximo? Também na FUVEST, uma pessoa observa uma vela através de uma lente de vidro biconvexa, como representada na figura. Considere que a vela está posicionada entre a lente e seu ponto focal F. Nesta condição, a imagem observada pela pessoa é. Então esse é um exercício de construção de imagens. Ele falou de uma lente, falou que é uma lupa, ele quer que a gente construa a imagem. Não tem matemática envolvida no sentido de contas, não tem fórmula para decorar, mas é um exercício de determinação de imagem. Então, primeiro de tudo, o que a gente pode pensar? A gente pode começar copiando o enunciado. A gente sabe que está aqui o eixo principal, onde a lente está aí apoiada. É uma lente biconvexa. Uma lente biconvexa, ela tem esse formato aqui, é que nem o cristalino do nosso olho, é uma lente biconvexa. Eu preciso que você saiba que ela tem esse formato aqui, lente biconvexa, que é o cristalino do nosso olho, e eu também preciso que você saiba que essa lente ela tem um comportamento convergente. Na verdade, a FUVEST falou que é uma lente biconvexa, mas é você que precisa concluir, porque você sabe isso no dia do vestibular, que a lente biconvexa ela tem um comportamento convergente. Aí falou que tem uma vela, cadê a vela? A vela tá tipo aqui, ó, tá aqui a vela, e a vela tá entre a lente e o ponto focal, aqui ó, ponto focal, aí a gente vai lembrar, aliás, o ponto focal, se você pegar essa mesma distância e jogar para cá, aqui também é o ponto focal, ou ponto antifocal, caso alguma pessoa aí prefira a nomenclatura mais correta, mais nerd aí de lentes. O que eu preciso que você saiba? Que um raio de luz que sai daqui, ele chega paralelo, o que ele faz? Chega paralelo, vai para o foco, lembra disso, né? Chegou paralelo, sai pelo foco. Aqui ficou meio curvo porque eu não sei desenhar direito, mas é em linha reta. Quando a gente tem aqui, inclusive o princípio da propagação retilínea dos raios de luz, chegou paralelo, vai aqui para o foco. Aí você lembra essa outra? Chegou pelo centro de curvatura da lente, o que acontece? Só atravessa a lente como se nada tivesse acontecido. Chegou aqui pelo centro de curvatura, aqui pelo meio, pelo centro da lente, a luz só segue como se nada tivesse acontecido. Aí você poderia pensar, pô, mas esses dois raios de luz aqui não se cruzaram, então não vai ter imagem. Na verdade, quando isso acontece, o que você tem que pensar? Você tem que pensar que, ó, puxa esse raio de luz para cá, puxa esse raio de luz para cá, a imagem vai se formar tipo aqui, ó. É o cruzamento não dos raios de luz de verdade, mas do prolongamento dos raios de luz. O que a gente vai fazer? No caso, a pessoa vai estar olhando aqui, o que ela vai ver? Ela vai ver uma imagem maior, a imagem era menor, a vela era pequena, ficou grande. Então a imagem é uma imagem maior. Ficou de ponta cabeça? Não, não ficou de ponta cabeça. Então é uma imagem invertida? Não, ela não ficou de ponta cabeça, é uma imagem direita. O que é uma imagem direita? Ó, joinha pra você. O que é uma imagem direita? É uma imagem que não é invertida de ponta cabeça. Se ela não é invertida de ponta cabeça, a gente fala que ela é uma imagem direita. Então a imagem direita é uma imagem virtual, porque ela foi formada não por luz de verdade, mas por prolongamento do raio de luz. Inclusive, se você colocasse aqui um telão de cinema, um anteparo, não ia dar para ver essa vela, não ia dar para ver esse filme. Porque vamos lembrar que quando a luz ela é formada, quando a imagem ela se forma pelo prolongamento dos raios de luz e não pelo cruzamento dos raios de luz de verdade, quando é pelo prolongamento, a gente fala que é uma imagem virtual e imagens virtuais não conseguem ser projetadas. Se você colocar um telão de cinema aqui, não vai passar nada nesse filme. Vamos lembrar que imagem virtual não consegue ser projetada. Se ela fosse uma imagem real, aí ela conseguiria ser projetada. Então a gente sabe que aqui no caso é uma imagem virtual, a gente sabe que ela é maior, não ficou de ponta cabeça, ficou direita. Qual alternativa que é essa? É a alternativa E, virtual, direita e maior. Então repara que esse exercício, ele não exigiu de você saber as fórmulas de lentes, mas ele exigiu de você saber que chegou paralelo, vai pelo foco. Chegou pelo centro de curvatura da lente, só vai embora como se nada tivesse acontecido. Um outro que também é muito legal, além do chegou paralelo, foi pelo foco, tem um muito legal que é chegou pelo foco,
saiu paralelo. Inclusive isso é verdade pelo princípio da luz fazer a mesma coisa na ida e na volta, o princípio de o caminho óptico não mudar. Chegou paralelo, saiu... Chegou paralelo, saiu pelo foco. Chegou pelo foco, saiu paralelo, que é a mesma coisa ao contrário. Próximo exercício, também da FUVEST, fala que câmeras digitais, como é esquematizada na figura, possuem mecanismos automáticos de focalização. Em uma câmera digital que utiliza uma lente convergente com 20 milímetros de distância focal, a distância em milímetros entre a lente e o sensor da câmera, quando um objeto a 2 metros estiver corretamente focalizado, é aproximadamente. Então é a mesma coisa, é o mesmo exercício, também fala de lentes, agora não é uma lupa, não é o olho humano, agora é uma lente de uma câmera que é? É uma câmera fotográfica. A câmera fotográfica, inclusive, que é muito parecida com o nosso olho. E essa câmera fotográfica tem uma lente, que no caso do nosso olho seria o nosso cristalino, e ele falou aí de números, então infelizmente a gente vai precisar aí de equações. Qual é a equação das lentes? Inclusive, para você que é mais nerd, você percebeu que a equação das lentes é a mesma equação dos espelhos esféricos. Qual que é essa equação? Você lembra qual que é? Vamos colocar aqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Você lembra quem são esses caras? Inclusive, isso aqui chama equação de Gauss, porque quem descobriu essa equação foi um cara chamado Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Quem que é F? F é a distância focal da lente. É quando você pega uma câmera fotográfica, você fala, não tá dando pra ver, achei, agora ficou bom. Você fala que a imagem ficou focalizada. Focalizada porque tá no foco. F é a distância focal, é a distância da lente até o foco. Quem é P? É a distância do objeto que está sendo fotografado por essa câmera fotográfica, é a distância do objeto até a lente. E quem que é esse P'? Esse P com risco em cima, P', a gente vai falar que é a distância da lente até a imagem. A imagem que a lente está fazendo, inclusive no caso de uma câmera fotográfica, você pode pensar que esse P' é a distância entre o sensor da lente, que capta a luz, e a parte de trás, as costas da câmera fotográfica, que é ali uma película de, no caso, normalmente com câmeras digitais. Câmeras digitais são digitalizadas, né? Mas aquela câmera antiga tinha um sensor que era feito de prata, você tinha um filme de prata que era fotossensível. A luz, ela passava pelo buraquinho da câmera e batia ali nas costas da câmera, ali nessa parte sensível, feita uma película de prata, é a distância da lente até o anteparo, onde é formada a imagem. No caso do nosso olho, você saberia me dizer quem é esse P'? É a distância da lente, que é o cristalino do nosso olho, até o fundo de cinema, o fundo de telão de cinema, que é o que a gente chama de retina. Aqui no caso ele deu 2 números e pediu um terceiro. O que ele falou? Ele falou que uma lente convergente tem 20 milímetros de distância focal. Então ele já me deu o F. Eu posso chegar aqui e fazer o quê? 1 sobre F, sendo que o F ele me deu 20 milímetros, é igual ao que ele falou, que a distância, blá, 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 um objeto estiver a 2 metros da lente, estiver a 2 metros da câmera fotográfica. Só toma cuidado que esse P que ele acabou de dar, ele deu como 2 metros. Só que como a gente está usando milímetros, eu preciso que você passe 2 metros para milímetros, ainda mais porque as alternativas estão em milímetros. Então 2 metros em milímetros é a mesma coisa que o quê? 2.000. Vamos lembrar que 1 metro tem 1.000 milímetros. 2 metros tem 2.000 milímetros. Mais aqui 1 sobre P'. Quem é P'? P' é o que ele pediu. A pergunta foi qual? Qual que é a distância? A pergunta foi, qual é a distância entre a lente e o sensor da câmera? Qual é a distância entre a lente e o sensor da câmera? O sensor da câmera é a parte de trás, que é aquela película de prata que vai, no caso é uma câmera digital, eu sei, mas quando tem essa película de prata, nas câmeras mais antigas, que é onde a luz vai ficar focalizada, é onde vai se formar a imagem, ele está querendo esse P'. Terminou a física, virou um exercício de matemática. O que eu vou fazer? Esse cara aqui, ele tá somando, eu vou jogar ele pro outro lado, ele vai passar como? Ele vai passar subtraindo, então vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre P', vai ficar o quê? 1 sobre 20 menos 1 sobre 2.000, vamos colocar isso aqui, ó, 1 sobre 20 menos 1 sobre 2.000, vamos fazer essa conta aqui? Seria muito legal se os dois estivessem no mesmo denominador. Aí eu pergunto, será que o melhor denominador é 20 ou será que o melhor denominador é 2.000? Vamos fazer 2.000? Para eu fazer com que aqui esse 20 vire 2.000, seria legal, eu coloquei 2 zeros, em cima 1 vai virar o quê? Vai virar 100, eu coloquei 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Aí vamos fazer o seguinte, 100 sobre 2.000 menos 1 sobre 2.000, quanto que é 100 menos 1. 100 menos 1 é 99. Então, quanto que é 100 sobre 2.000 menos 1 sobre 2.000? Vai dar 99 sobre 2.000. Isso vai ficar o quê? Vamos colocar essa equação aqui. Vai ficar 1 sobre P'. Lembrando que tudo isso é 1 sobre P'. É igual
100 menos 1, 99. 99 sobre 2000. Aí o que eu vou fazer? Opa, 2000 tem um zero a mais. Eu vou inverter esses dois caras de ponta cabeça. Vamos inverter esses dois caras de ponta cabeça? Em vez de 1 sobre pelinha, vai ficar só pelinha. Em vez de 99 sobre 2000, vai ficar 2000 sobre 99. Aí eu vou pedir uma licença poética para vir aqui e fazer essa conta aqui, ó. Pá, calculadora, quanto que dá isso aqui, ó? 2000, ó, 2000 dividido por 99, quanto que dá isso? Vai dar o quê? 20,2, aproximadamente 20,2, aproximadamente 20, né? Eu já saberia, inclusive daria para saber essa conta, porque 99 é aproximadamente 100, 2000 dividido por 100, corta dois zeros, daria uns 20 mesmo. 20 o quê? 20 milímetros, vamos lembrar que a gente fez tudo em milímetros, então essa nossa resposta seria em milímetros, 20 milímetros. Qual alternativa que é essa? É a alternativa I. Que bom que a FUVEST, inclusive, falou aproximadamente. Próxima questão, essa que está apresentando para você. A questão da FUVEST fala que luz solar incide verticalmente sobre o espelho esférico convexo visto na figura abaixo. Os raios refletidos nos pontos A, B e C do espelho têm, respectivamente, os ângulos de reflexão θA, θB e θC, tais que, então essa é uma questão de espelhos, a gente falou muito sobre lentes desde que a aula começou, mas agora a gente vai falar de espelhos. Não é um espelho plano, que nem esse aqui, ó, não é um espelho plano, é um espelho curvo, é um espelho esférico. Vamos lembrar que existem dois tipos de espelhos esféricos. Tem o espelho côncavo e tem o espelho convexo, inclusive, ó, ao vivaço aqui. Ideia que agora, quando você pega uma colher ela é feita de metal, ela é metálica, e você tem aqui espelhos. Quando você pega aqui uma colher curva, é um espelho esférico. Se você olhar para a colher do jeito que você está olhando aqui agora, com a concha dela apontando para você está olhando para um espelho côncavo. Agora, se você olhar para as costas da colher, a gente vai dizer que você está olhando para um espelho convexo. A própria boca muda, né? Côncavo, ele converge os raios de luz, e o outro é o quê? Convexo, ele espalha, ele abre os raios de luz. No caso aqui é um espelho o quê, FUVEST? É um espelho convexo. Aí a FUVEST deu um desenho muito fofo, bonitinho, hein? Espelho esférico assim, ó, você pode até pensar, espelho convexo, né? É a concha da colher, como se ela tivesse assim. Não é assim, tá? Se fosse assim, seria um espelho côncavo. Virado assim é um espelho convexo. Aí o que a FUVEST fez? Ela marcou 3 pontos, né? Um aqui, e onde está o outro? Tá aqui, ó. Esse aqui é o B de bola, esse aqui é o C de casa, esse aqui é o A de amor. E aí o que a FUVEST quer saber? A luz solar, ela vai incidir. Aliás, um rápido comentário, a luz solar, como o Sol está muito longe, os raios de luz solar, eles são todos paralelos. Você pode imaginar que o Sol é uma bola de fogo no espaço, jogando luz, e essa luz não está toda indo para o mesmo lugar. Ela não está toda se separando para cada um vai num lugar. Na verdade, ela está toda com os raios paralelos. Então, quando a FUVEST fala que é uma luz solar, a FUVEST está pedindo para você considerar que a luz vem aqui, ó, ela bate em B de bola assim, ela vem e bate em C de casa assim, ela vem e bate em A de amor assim. É uma luz que incide paralela, você tem que pensar que o Sol está aqui em cima. E vamos lembrar que em ótica, o grande segredo da ótica é que essas brincadeiras de quanto que mede o ângulo, será que vai refratar mais, refratar menos, no caso aqui é espelho, né? Então em lentes era refração. Agora nos espelhos é reflexão. É como se fosse um jogo de sinuca, uma bola de bilhar, o ângulo que incide é o mesmo ângulo que reflete. Se você pegar uma sinuca e você jogar uma bola com 20 graus, ela vai bater com 20 graus e rebater, refletir também com 20 graus. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, mas vamos lembrar que em ótica, esses ângulos são sempre em relação à normal. Você lembra da normal? Lembra da normal? Quem é a normal? A normal, quem é normal hoje em dia? Você é normal? Quem é a normal? A normal é a reta, como é que é mesmo? É a reta que passa batendo com 90 graus, é isso, né? A reta normal é aquela reta que bate com 90 graus. Como é que é mesmo? A reta normal é aquela reta que vem e bate com 90 graus. É aquela reta que vem e bate com 90 graus. A reta normal é aquela que faz 90 graus com o plano, com a superfície. Ela é perpendicular ao plano, é a reta normal. E aí o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então essa luz que bateu aqui, ó, em A de amor, bateu com esse ângulo aqui, vai refletir com esse ângulo aqui também. Aqui, ó, θ, A de amor, θ, A de amor. Vamos pensar no C de casa? Chegou aqui batendo na normal com C de casa, vai refletir com um ângulo também C de casa. E no caso do B de bola, foi uma incidência normal, porque foi uma luz que incidiu em cima
da tal da reta normal, então o que vai acontecer em B de bola? O raio de luz ele vai vir aqui, vai bater no B de bola, vai refletir aqui para cima, vai refletir, inclusive, sobre a mesma reta na qual ele incidiu. Chegou por aqui, saiu por aqui, pela mesma linha. Então, qual dos ângulos aí a FUVEST quer saber? Qual é maior, qual que é menor? O θA parece bem grande. O θC parece menorzinho. E o θB, no caso, nem tem θB, né? O θB chegou para baixo, subiu para cima. A θB, o θB, seria um ângulo de 0 graus, seria uma incidência normal. Então, qual a alternativa aqui é? θA maior que θC, maior que θB. A de amor, maior que C de casa, maior que B de bola. Qual a alternativa é essa? θA maior que θC, maior que θB. É a alternativa B. Isso aí é um exercício de espelhos esféricos. Quando você tem a reflexão da luz, o ângulo de incidência é o ângulo de reflexão. Próxima questão, questão da FUVEST, fala que uma fibra ótica é um guia de luz flexível e transparente, cilíndrico, feito de sílica ou polímero, de diâmetro não muito maior que o fio de cabelo, usado para transmitir sinais luminosos a grandes distâncias com baixas perdas de intensidade. A fibra ótica é constituída por um núcleo, por onde a luz se propaga, e de um revestimento, como esquematizado na figura acima, corte longitudinal, sendo o índice de refração do núcleo 1,6 e o do revestimento 1,45, o menor valor do ângulo de incidência θ do feixe luminoso para que toda a luz incidente permaneça no núcleo é aproximadamente de o quê? Então vamos lembrar que num exercício, quando você tem aqui a fibra ótica nada mais é do que um cabo, aqueles bagulhinhos que você vê em festa de 15 anos, você tem aqueles cabinhos aí que você quebra, cabinho de luz, é um cabo de fibra ótica que inclusive está subterrânea, não só subterrânea, mas submarítima, quando você tem aí as conexões entre os diferentes continentes, África de um lado, América do outro lado, Ásia de outro, você tem por baixo do oceano essas tais de fibras óticas. O que é uma fibra ótica? É um guia que consegue transmitir luz. Mas por que a luz não vai pipocar ali? Por que ela não vai vazar para fora? Por que ela fica presa, pipocando dentro dessa tal de fibra ótica? Porque ela está sofrendo ali um fenômeno chamado reflexão interna total. É como se o cabo de fibra ótica fosse feito de espelhos. Eu sei que o exercício falou que na verdade é feito de acrílica, é feito de sílica e ele é transparente. Como é que a luz consegue ficar presa dentro de um negócio que é transparente? Transparente não é justamente quando você tem, sei lá, o vidro da sua casa, o vidro da janela do seu carro. Transparente é porque o de dentro consegue ver o de fora consegue ver o de dentro. Então a luz não deveria escapar por essa tal de fibra ótica? E a resposta é não, porque na fibra ótica a luz fica pipocando dentro da fibra ótica porque a luz está sofrendo reflexo, está sofrendo o fenômeno da reflexão interna total. E o que a FUVEST quer saber? Ela quer saber alguma coisa sobre o ângulo. O que eu preciso que você lembre? Que o ângulo limite, para você conseguir fazer a tal da reflexão interna total, decora essa fórmula para mim. O seno do ângulo limite, como é que é a mesma fórmula? É o N, como é que é? O seno do ângulo limite é o N menor dividido pelo N maior. Vão ter dois índices de refração que vão ser dados para você, 1,6 e 1,45. Um deles é menor, o outro deles é maior. Divide o índice de refração menor pelo índice de refração maior, menor dividido por maior, vai te dar o seno do ângulo limite. Nesse exercício aí da FUVEST, o ângulo de refração, o índice de refração menor é o 1,45 e o índice de refração maior é o 1,6, 1,60. Vamos fazer essa conta aqui na calculadora? Quanto que dá, ó? Vamos abrir a calculadora? Vai dar o quê? 1,45 dividido por 1,6, por 1,60, isso aqui dá o quê? Dá 0,9. Isso dá aproximadamente 0,9, aproximadamente 0,9. Eu sei que você deve estar pensando, pô, mas essa fórmula não é para calcular o ângulo limite, essa fórmula é para calcular o seno dele. Eu não sei qual é o ângulo cujo seno é 0,9. Eu não sei qual é o ângulo cujo seno é 0,9. Inclusive naquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, não tinha nenhum 0,9. Então a gente não sabe qual é o ângulo cujo seno vai dar 0,9. É por isso que a FUVEST foi muito fofinha, foi muito generosa e colocou uma tabela, coloca aí pra nós, uma tabela que mostra os ângulos e os seus respectivos senos e cossenos. No caso, a gente está querendo um ângulo que o seno vai dar 0,9, vamos procurar aí na tabela, o seno dá 0,9, 0,91, estamos aceitando, é o ângulo de 65 graus, alternativa E. Repara que nesse exercício foi muito importante a FUVEST dar uma tabela, porque a gente não é obrigado a ficar decorando qual que é o ângulo cujo seno é 0,9. A gente só sabe aquele 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, 0,9 não está na nossa tabela. Que bom que a FUVEST foi muito fofa e deu, no Note a Dot, uma tabela com os valores do seno e cosseno
dos ângulos. Qual é o próximo exercício? O próximo exercício também é da FUVEST. Cadê ele aqui, ó? FUVEST. Uma moeda está no centro do fundo de uma caixa d'água cilíndrica de 0,87 metros de altura e base circular com 1 metro de diâmetro, totalmente preenchida com água, como esquematizado na figura. Se um feixe de luz laser incidir em uma direção que passa pela borda da caixa, fazendo um ângulo θ com a vertical, ele só poderá iluminar a moeda C. Então, primeiro de tudo, tem uma geometria envolvida nesse problema. Tanto que o nome da matéria não é só ótica. O nome dessa matéria é ótica geométrica, porque não tem como nessa matéria de ótica você fugir de geometria. Então você vai ver que tem muito Pitágoras, tem muito 1, 2, 3, 3 vezes 1, tudo sobre 2, tem muita semelhança de triângulos. Então essa matéria chamada ótica geométrica não tem como a gente fugir muito da tal da geometria. E a primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício da FUVEST é fazer justamente a tal da geometria. Vamos colocar aqui, ó, a FUVEST deu um desenho, tem um desenho onde tem essa caixa aqui, e a luz, ela incide aqui, ó, ela vem aqui de cima, ela incide, vamos mostrar que a superfície da caixa tá aqui, a luz ela incide bem nesse ponto, e a luz, fazer direitinho que nem a FUVEST fez, tem aqui a vertical, é a tal da normal, a luz ela vem por aqui, e aí ela quer iluminar aqui, como é que é? É uma moeda, o que tem no fundo dessa caixa? Uma moeda, e ele falou pra gente, a FUVEST, falou que aqui a altura dessa caixa de água é 0,87. 0,87 é a altura dessa caixa d'água e falou que a base tem um diâmetro de 1 metro. Uma base com um diâmetro de 1 metro é porque a base é um círculo. Um círculo que o diâmetro é 1 metro, quanto que é o raio da base? O raio da base é metade. Quanto que é metade de 1 metro? 0,5. Aí eu vou deixar para você fazer o Pitágoras para mim, tá? Vou deixar para você fazer o Pitágoras para mim. Faz um Pitágoras para achar a hipotenusa. Faz um Pitágoras para nós para achar a hipotenusa. Se você fizer 0,87 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado, vou fazer aqui ao vivo, inclusive. Ó, vamos ver aqui, ó, calculadora. Eu quero fazer um Pitágoras. Fazer cateto ao quadrado, ó, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Vamos ver quanto que é 0,87 vezes 0,87 deu 0,7569. Aí 0,5 ao quadrado eu vou fazer de cabeça. 5 ao quadrado é 25. Então 0,5 ao quadrado vai dar 0,25, que juntos dão 1,0069, que eu vou aproximar para 1. Então a gente tem um Pitágoras aí, onde a hipotenusa vai ser 1, né? 1 ao quadrado é 1. Esse triângulo é muito fofo. É o triângulo que tem dois catetos, aqui é 0,5, de pé é 0,87 e a hipotenusa é 1. Para que eu fiz tudo isso? Porque este ângulo maroto aqui, que eu vou chamar de θ, inclusive θ não, né? A FUVEST já chamou de θ, o ângulo que a luz chegou. A FUVEST já chamou aqui de θ, o ângulo que a luz chegou. Então eu vou vir aqui, vou fazer o seguinte, vamos chamar de θ linha. É o ângulo que a luz refratou. Lembra que quando você tem um laser e você joga a luz de cima, que é ar, para embaixo, que é água, a luz ela tá passando de um meio para outro meio. Ela tá passando do ar em cima para a água embaixo. Então ela tá fazendo um processo de refração, é o fenômeno da refração. E disse a FUVEST, inclusive ela deu no Note a Dot, mas eu preciso que você saiba para mim de cabeça, a lei de Snell-Descartes. N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Lembrando que em cima é o quê? Em cima é o ar, e a FUVEST deu o índice de fração, perdão, ela não deu o índice de fração do ar. O índice de fração do ar você tem que saber que é 1. Ela deu o índice de fração da água, 1,4. Índice de fração da água é 1,4 e a pergunta foi o ângulo. Que bom que a FUVEST deu pra gente a lei de Snell-Descartes. N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Então vamos fazer o seguinte, a luz veio lá de cima que é ar. O índice de fração do ar é 1, vezes o seno do ângulo que a luz chegou. Eu não sei qual é o ângulo que a luz chegou. É o ângulo que a FUVEST está chamando esse ângulo de θ. Então eu vou colocar aqui seno de θ. Aí a mesma coisa para baixo. É o índice de fração lá do meio de baixo, o índice de fração da água, que a FUVEST deu como 1,4. Aí eu vou fazer o quê? Vezes o seno do ângulo de saída da luz, o seno de θ', o seno do ângulo de refração. Lembrando quem é seno, é cateto oposto por hipotenusa. Cateto oposto, que é 0,5, vamos já colocar aqui, ó, 0,5, cateto oposto, sobre hipotenusa, que é 1. Vale lembrar que, como a matéria chama ótica geométrica, não tem como você fugir da tal da geometria. Então, 1, 2, 3, 6, 1, tudo sobre 2. Tem que saber essas coisas de cabeça. E tem que saber também o básico de geometria, de trigonometria, que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cuidado para não confundir com o cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cuidado para não confundir com a tangente, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. No caso aí a gente está fazendo, a FUVEST até deu no Note a Dot, a lei de Snell-Descartes, que é N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Repara que na matéria tem um tal de seno,
que é uma matéria de geometria, por isso que o nome da matéria é ótica geométrica. Não tem como você fugir do tal do seno. Então quem que é o seno? É o cateto oposto, 0,5, dividido pela hipotenusa, que é 1. 0,5 dividido por 1 vai dar 0,5. E multiplicar uma coisa por 0,5 vai fazer metade dela. 1,4 pela metade vai dar 0,7. Aí você fala, pô, mas eu não sei na tabelinha que eu decorei, 1, 2, 3, T, 2, 1, tudo sobre 2, eu não decorei nenhum ângulo que o seno é 0,7. Que bom que, de novo, a FUVEST deu pra gente uma tabelinha onde ela falou que a gente pode caçar, cadê o ângulo aí, ó? 0,7, quem é o ângulo cujo seno é 0,7? Tem um aí, né? 45 graus, 45 graus, o seno de 45 graus realmente é 0,7, então eu vou ficar com 45 graus. 45 graus, que é a alternativa C. A alternativa C é o ângulo de refração, 45 graus. Repara que a FUVEST nesse exercício, ela deu no note a dot a lei de Snell-Descartes. N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Mas essa fórmula não vai ser dada no note a dot do dia do seu vestibular, você precisa saber ela de cabeça. E o último exercício, também é da FUVEST, fala que em uma aula experimental, uma aula de laboratório de física, utilizando-se o arranjo experimental esquematizado na figura, foi medido o índice de refração de um material sintético chamado poliestireno. Nessa experiência, radiação eletromagnética proveniente de um gerador de micro-ondas propaga-se no ar e incide perpendicularmente em um dos lados de um bloco de poliestireno, cuja seção reta é um triângulo retângulo que tem um dos ângulos medindo 25 graus, conforme a figura. Um detector de micro-ondas indica que a radiação eletromagnética sai do bloco, propagando-se no ar em uma direção que forma um ângulo de 15 graus com a incidência. Que bom que tem uma figura que foi dada, né? A partir desse resultado, conclui-se que o índice de refração do tal do poliestireno em relação ao ar para essa micro-onda é aproximadamente de quanto? Então, primeiro de tudo, esse exercício falou, ele te enrolou, parece um exercício do Enem, mas na verdade é da FUVEST, mas no fundo ele está te dizendo, ele está te resumindo no enunciado o desenho. Então a gente vai direto para o desenho. Vou colocar aqui o espaço que sobrou. A gente tem um desenho que é um índice de refração, que na verdade é um prisma, ele está colocado aqui de lado, é uma seção. Quando ele fala que é uma seção reta, é como se você pensasse naquele prisma de acrílico cortado ao meio, você está olhando ele aqui de ladinho cortado, e a luz vai chegar perpendicularmente, ela vai chegar assim, e aí a FUVEST deu no desenho que a luz vai fazer uma sacanagem, ela vem aqui, ó, sai aqui, e ela vai sair para baixo para cima. Ela poderia seguir reto se não existisse física, né? Se não existisse física, a luz só saía reta ali. O que ele vai falar? Que a luz saiu para cá, e ele falou que esse ângulo aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus, esse ângulo aqui de cima é 25 graus, isso inclusive está dado no exercício, 25 graus é o ângulo daquele triângulo. Como o nome da matéria é ótica geométrica, não tem como fugir da geometria. Então eu preciso que você lembre qual que é o valor da soma dos três ângulos internos de um triângulo. A soma dos três ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Se aqui já tem 90 e aqui já tem 25, você consegue dizer para mim de cabeça quanto falta aqui? 90 mais 25, 90 mais 25 é 115. 90 mais 25 é 115. 115 para dar 180, tá faltando 65? 65, né? Esse ângulo aqui, ó, 65 graus, é o ângulo da luz. Quando ela bate aqui nesse prisma, ela tá chegando aqui com esse ângulo de 65 graus. Repara que eu precisei usar aqui a tal da geometria plana. Não tem como a gente fugir muito de geometria plana, de geometria, numa matéria chamada ótica geométrica. Mas vamos lembrar que nessa matéria chamada ótica, o que importa são os ângulos com a tal da normal. A normal que bate com 90 graus na superfície. Então eu vou pegar esse ponto onde a luz bateu e eu vou fazer aqui a tal da, como é que chama? Reta normal. A reta normal ela bate com 90 graus para a gente descobrir qual que foi o ângulo de incidência. Se aqui é 25 graus e aqui é 65 graus, qual que é o ângulo de incidência? Lembrando que o ângulo de incidência é o ângulo que a luz faz com a normal. A luz é essa linha laranja, a normal é essa linha branca. Quem é o ângulo de incidência? É esse ângulo que eu vou colocar aqui em, que cor que eu vou usar? Vermelho. Esse ângulo aqui, ó, este ângulo aqui é o ângulo da luz com a tal da normal. Lembrando que a normal bate com 90 graus, se aqui já tem 65, esse cara aqui vai ser 25 graus, e aí a luz sai, o ângulo que a luz sai é o ângulo de refração, seria o ângulo da luz que saiu, com toda essa bonitinha aqui, que é a tal da, como é que chama? Reta normal. É o ângulo da luz que sai do prisma com a reta normal. Todo esse ângulo aqui é o ângulo de refração. E aí a FUVEST ela veio, ela falou que aqui, como é que é? Aqui é 15 graus. Aqui é 15 graus. Aí você lembra de geometria dos tais dos OPV?
opostos pelo vértice, se você sabe que aqui, ó, é 25 graus, por opostos pelo vértice, se esse bonitinho aqui é 25 graus, quanto que é esse cara aqui? Também é 25 graus, aqui também é 25 graus, eles são OPV, opostos pelo vértice, são ângulos OPV opostos pelo vértice, aqui é 25, aqui também é 25, então tudo isso para dizer que o ângulo de refração da luz, que é todo esse bonitão, é 40 graus. Vamos usar a lei de Snell-Descartes, N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Qual que é o N1? É o índice de refração do ar. Onde que eu vou escrever isso aqui? Vamos escrever aqui embaixo. 1, que é o índice de refração do ar, vezes o seno, na verdade a gente já está dentro do prisma, né? A gente já está dentro do prisma, a gente vai usar o índice de refração do prisma. N do prisma, vezes o seno do ângulo que bateu no prisma, que é 25 graus, que bom que a FUVEST de novo, no Note a Dot, deu os índices de refração, o índice de refração de 25 graus é 0,4, 0,4, cadê? 0,4, N do prisma, vezes 0,4, que é o seno do ângulo de incidência, a incidência aqui do prisma para sair na superfície, é igual o índice de refração do ar, que é 1, vezes aqui o seno do ângulo que a luz saiu. A luz saiu com 40 graus, que bom que a FUVEST deu para nós. O seno de 40 graus é quanto? É 0,6. Ficou meio poluído, peço perdão por isso. 0,6. 0,4 com 0,6, dá pra gente cancelar esse 0, cancelar dos dois lados. 1 vezes 6 é 6. Passo o 4 dividindo. 6 dividido por 4. 6 dividido por 4 dá pra simplificar pela metade. 6 dividido por 4. 3 dividido por 2, 1,5. Qual alternativa é essa? Que é a alternativa B. A câmera parou de funcionar bem na hora do exercício final. 6 dividido por 4, 1,5. A alternativa B é o índice de refração desse prisma, desse vidro, desse material que faz esse prisma que refratou a luz, refração, junto com reflexão, junto com espelhos, junto com lentes, junto até mesmo com o olho humano, que é um instrumento óptico. Você pode pensar na lupa, você pode pensar numa câmera fotográfica, num projetor de cinema. Tudo isso faz parte do tal da ótica geométrica, que não tem como fugir muito da tal da geometria, que faz parte da ótica geométrica, que é um assunto de física, misturando com outro de matemática. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais.